processo durante uma fermentação e pós-fermentação de um vinho branco, tranquilo. Então eu já coloquei aqui, estamos em um processo de fermentação. Vamos dividir então para vocês entenderem qual é a diferença de um vinho branco leve e de um vinho branco estruturado. Eu vou começar pelo leve. O leve vai fazer basicamente este caminho, ok? Começando pela fermentação em tanques de aço inox com temperatura controlada. Fermentou esse vinho branco, ele vai ter que passar por um processo de clarificação. O que é a clarificação? Após a fermentação, que as leveduras comem aquele açúcar, elas morrem e elas vão indo para o fundo desse tanque, criando um depósito. Mesmo assim, ainda fica uma turvidez neste vinho. E uma das características principais do vinho branco é um vinho límpido. Então, temos que fazer uma clarificação. Eu exemplifiquei aqui com um ovo. Por que o ovo? Porque uma das principais técnicas de clarificação é uma clara de ovo batida, logicamente numa máquina, e essa clara é jogada dentro do nosso tanque de vinho fermentado e ela vai indo para o fundo, levando junto com ela os depósitos e deixando o vinho límpido, ok? Esse tipo de clarificação pode ser feito com qualquer outro produto para clarificação, inclusive argila é um dos componentes usados nesse processo. Clarifiquei o meu vinho, eu vou para o corte, blend ou varietal. O que seria isso? O enólogo tem o vinho dele vinificado, ele vai escolher se o vinho dele vai ser de apenas, eu exemplifiquei com Chardonnay, ou se ele vai fazer um corte, também chamado como blend, com outro tipo de uva. Eu exemplifiquei com a Viognier. Então ele decide o quanto de porcentagem aquele blend vai ter de Chardonnay e de Viognier, ou se vai ser apenas um varietal, que pode ser Chardonnay, pode ser só de Viognier, só Vinho Blanc, enfim, qual for a uva que ele escolher. Depois nós vamos para o processo de filtragem, que é a filtragem final, para a gente ter certeza de que não vai ter nenhum resíduo que vai atrapalhar o visual do nosso vinho. E o processo final, que é o engarrafamento. E antes de eu engarrafar o meu vinho, eu vou adicionar para o meu vinho enxofre, que é o sulfito, que tem exemplificado na garrafa, que tem descrito na garrafa, e esse enxofre vai conservar o meu vinho. Uma quantidade bem pequena, que não vai fazer mal para a saúde. Inclusive, uma maçã ressecada tem mais quantidade de sulfitos do que o próprio vinho. Agora nós vamos saber o caminho de um vinho branco estruturado, que pode ser o seguinte: fermentação ou em tanque de aço inox com temperatura controlada ou numa barrica de carvalho. O vinho é adicionado aqui dentro, ele passa pela fermentação aqui dentro, ele vai adquirindo compostos da barrica e vai criando estrutura. Nesse processo nesse processo a vinícola usa a batonagem. A batonagem é o adicionar um bastão para movimentar esse vinho. Quando a fermentação acontece, as leveduras vão caindo para o fundo da barrica, porque elas vão morrendo, esse bastão vai misturando de volta as leveduras com o vinho, dando estrutura para esse vinho, dando complexidade para esse vinho. Aí o enólogo decide, ok, vou experimentar o meu vinho estruturado, ele está com muita acidez, ou ele precisa de um pouquinho mais de estrutura. Ele faz uma segunda fermentação em barrica de carvalho, chamada de fermentação malolática. Malolática é a adição de bactérias lácticas, bactérias do leite. Essas bactérias vão agir com o ácido málico presente no vinho. O vinho está muito ácido, então ele tem um ácido málico, que é o ácido da maçã verde, por exemplo. Essa bactéria vai comer este ácido, diminuindo a acidez e dando um composto diferenciado no sabor, um amanteigado, um leitoso desse vinho e mais estrutura e mais perfume. Posterior a isso, o vinho vai para a clarificação e segue o tradicional caminho dele até o engarrafamento. Aqui nós temos também a vinificação de um rosé. Um rosé basicamente é um vinho que começa como tinto, até a parte da maceração, ele ganha um pouquinho de pigmentação para ficar com a cor rosé. Posterior a isso,
ele entra para o processo de fermentação como um vinho branco leve. Então o rosé vai fazer este caminho aqui até o engarrafamento. E é isso aí.